Fala pessoal, vamos aqui gravar mais um episódio do Rapadura TechCast, aqui diretamente do BS Innovation Hub, esse hub de inovação localizado aqui em Fortaleza, no Ceará. Aqui quem vos fala é Flávio Carneiro, editor-chefe e fundador do Rapadura Tech. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante e que está em curso nesse exato momento no mundo, né? Nem no Brasil. Que é os desafios ao desenvolvimento e uso da inteligência artificial. E aqui comigo para debater sobre esse assunto, estamos com o professor Sandro Mesquita. Ele é graduado em Mecatrônica Industrial, especialista em automação industrial, tem MBA em Engenharia de Petróleo e mestre em Engenharia de Software. Além disso, é pesquisador na área de inteligência artificial, voltado para a visão computacional, desenvolvedor de soluções de robótica para a área médica, é palestrante, professor e coordenador de cursos universitários na Uniateneu. Sandro, bem-vindo ao Rapadura TechCast. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Flávio, pelo convite, né? É uma honra estar por aqui. E é isso aí, vamos bater papo, vamos conversar. A gente não está aqui para, vamos dizer assim, ensinar nada. A gente está aqui para conversar, trocar ideias, né? E aprender cada vez mais. Vamos aí. Show. E aqui do meu lado esquerdo está o Flauber Ribeiro. Ele é administrador e consultor de empresas com atuação em posições de gestão estratégica, financeira e orçamentária em diversas organizações. Ele é especialista em modelagem financeira, análise de processos, transformação digital e agilidade. É também CEO e sócio fundador da Partech Consulting, empresa especializada no desenvolvimento de produtos digitais para problemas complexos de negócio. Flauber, seja bem-vindo ao Rapadura TechCast. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui, poder debater aí com vocês, discutir um pouquinho, trocar ideias a respeito desse tema que está em bastante discussão hoje em dia, né? Show, beleza. Galera, e para começar, vamos levantar aqui a bola dos desafios, né, que a gente vamos enfrentar e estamos enfrentando com a inteligência artificial. Ultimamente a gente tem visto já muitos comerciais, né, programas publicitários recriando artistas já falecidos e trazendo eles para a vida, né? Como vocês enxergam esses desafios éticos aí, principalmente em relação a essas iniciativas das grandes empresas? Flávio, pode começar, a bola é tua. tá mais da tua praia. Acho que é de fato um desafio ético e acho que a gente vem visualizando cada vez mais essa difusão, né, dessa utilização. Mas acho que a polêmica maior a respeito disso é porque hoje a tecnologia está mais realista e tem maiores impressões sobre a utilização e a capacidade de utilização daquela produção daquele artista, escritor, cantor, seja lá qual for a especialidade artística dele. Mas a gente já passou por isso no passado, né? Então, hoje a gente enfrenta essa situação muito mais por conta desse aspecto da realidade com que a tecnologia está trazendo essas pessoas, né? A gente já vivenciou no passado, acho que quem for mais antigo vai poder lembrar, né? Acho que teve um programa do Fantástico, acho que em 91, que foi uma parceria, né? Um feat entre a Natalie Cole e o pai dela, o Nat King Cole, onde eles cantam junto com a orquestra, né? Ao vivo, só que a voz dele foi gravada. Teve outras situações, como shows do Michael Jackson por meio de holograma, né? Só que isso não impactava tanto a sociedade por conta do realismo que a gente está vendo hoje em dia e da capacidade da IA, né, de e da internet também, né? Exato, de viralizar e tudo, mas sim da capacidade da IA de interpretar todos os trejeitos daquele artista, né? Então isso traz um hiperrealismo para essa situação e gera essa polêmica. Será que de fato faz sentido? Será que a gente está violando a imagem daquela pessoa, o conteúdo que ela produziu? Então entra essa questão ética, né? Mas a gente já vivenciou algumas coisas parecidas no passado, né? A questão é esse hiperrealismo que a gente tem hoje em dia, né? Eu sou muito assim fechado em relação à aplicação da tecnologia e da inteligência artificial. Por exemplo, tem coisas que não é necessário e não deve ser aplicada, como arte, composição de música. Tem coisas que não precisa de pressa, não precisa dessa celeridade, produzir série em massa, usar IA para isso. Isso é coisa abstrata que sai do ser humano, né? Então, recriar uma pessoa, uma música, criar uma música com o padrão de uma pessoa que já faleceu, não existe, não precisa.
Porque aquela pessoa, se é um ícone, a letra dela, a música dela vai perdurar. Dire Straits, Pink Floyd, o resto da vida. Beatles vai sempre crescer o valor comercial daquela música. Eu acho que você perde esse valor. Então tem coisa que a tecnologia está sendo usada assim, banal. Quer dizer, do meu ponto de vista, da minha área, que é automação robótica. Eu posso estar ofendendo o pessoal da área da arte que defende isso. Eu estou falando do meu ponto de vista. Tem coisas que eu não preciso, eu não devo tirar o abstrato, a essência do ser humano e aplicar IA, porque tem coisas que eu não preciso de acelerar, não preciso acelerar esse processo. Não preciso produzir músicas em séries, porque tu vai perder o brilho. Que o ser humano tem a criatividade, né? Intuição, a questão de amar, né? A inteligência artificial, pelo menos até então, não tem, né? Hoje, essas músicas que são produzidas, inclusive lá nos Estados Unidos teve o Jay-Z com Eminem, né? O pessoal criou uma música deles dois, sem mesmo ele saber. Mas essa IA, ela cria a partir de dados históricos, né? Não tem essa capacidade do ser humano de criar algo novo, né? De criar algo criativo, né? Algo autêntico. Eu acredito que nem a gente não cria algo novo. Tudo a gente olha para trás com o que nós aprendemos, com o que nós... No mínimo, a gente faz estadar e dizer assim, isso aqui já fizeram e deu errado. Então Aí você tá falando do Mark Zuckerberg, né? Nada se cria, tudo se copia. Sempre você tenta inovar alguma coisa, né? A partir do que você já viveu ou do que a sociedade já viveu. Então é muito difícil você... Tanto é que toda a ciência, toda a pesquisa que faz hoje é observando o quê? O meio ambiente. Né? Então tudo você observa como funciona a sociedade, como funciona o meio ambiente, como funciona a natureza, dali tu tira tecnologia, dali tu tira novas ideias. Então, pesquisa, observação. A IA, ela observa. Ela só não consegue ainda, que eu não sei quando isso pode conseguir, mas contextualizar dentro de um novo cenário. Né? Ela cruza dados e faz novos testes, novas aplicações, mas com dados cruzados. Né? Então, não sei quando que ela poderia recriar. A gente acho que essa seria a palavra, recriar e não criar. Eu acredito que eu concordo no aspecto da produção artística, né? Eu acho que o que a gente vive hoje nessa questão da utilização da IA e o maior impacto analisando isso de uma forma geral é a velocidade da mudança. Né? A gente já tem ao longo do tempo tecnologia substituindo e sendo empregada em diversos elementos, né? Várias coisas que a gente fazia, se a gente pegar pessoas aqui mais velhas que trabalhavam com determinada posição, mesmo no campo artístico, e traz ela hoje em dia para o conceito digital do que a gente tem empregado de tecnologia, a gente vê o quanto isso foi sendo substituído aos poucos. Mas com a IA, a coisa acontece numa velocidade absurda. E isso é em todas as áreas, né? A gente vê isso no campo artístico, e aí eu concordo, de fato, você utilizar a IA para esse conceito de criação, ou até meio que roubar a autenticidade, o padrão de criação de um determinado artista, né? Ou mesmo com consentimento, até que ponto isso é legal, né? Ético. Né? Teve até aquele caso recente, né, do fotógrafo que ganhou a competição utilizando o IA. Né? E ele fez isso intencionalmente para mostrar justamente essa questão dessa possibilidade. E ele utilizou os padrões dele para treinamento. Né? Então, não houve nenhuma violação de direito autoral de outra pessoa, mas sim dele próprio. Né? Então, ele se clonou, entre aspas, né, dentro da inteligência artificial. Mas será que isso é válido? E de quem é a propriedade intelectual? É do artista, da IA? É de quem? E é esse o conceito do Elon Musk, né? Você colocar um chip da Neuralink para quê? Para se tornar você o super-humano. Tu colocaria esse chip? Na hora, na cabeça, no braço, das pernas, velho. Chip é corajoso, viu? Na hora, compadre. E como é que vocês enxergam que a gente dá o primeiro passo? Pelo menos você falando de Brasil, nessa questão ética. Porque a ética, ela muda de acordo com o espaço e com o tempo, né? Como é que as leis, elas vão balizar essas questões? Como é que vocês enxergam que o Brasil deve avançar nesse campo aí da ética? Falando em inteligência artificial, de decisões feitas, de softwares guiados por inteligência artificial. Aí a gente tem duas vertentes, né? Tem a vertente, na minha percepção, do aspecto econômico, né, e social, e tem do aspecto criativo, que é isso que a gente está discutindo, né? Que está em muita discussão hoje em dia. No aspecto criativo, acho que realmente a gente tem que ter os limites bem claros, bem estabelecidos, né? E no aspecto econômico, eu acho que, assim,
como eu disse, a gente está caminhando numa velocidade assustadora dessa transição. Então, está tendo inteligência artificial agora que vai conseguir, que já consegue, né, fazer a utilização da nossa vocalização, da nossa voz, para traduzir isso em qualquer idioma, inclusive fazendo sincronia labial, né? E aí, a aplicação dessa IA para, por exemplo, a parte de teledramaturgia ou de própria produção de cinema, né? Ela impacta toda a indústria de dublagem. Assim, uma das maiores dublagens do mundo é a brasileira. Eu, inclusive, vi uma reportagem o cara falando, né? É o risco muito grande de se perder a dublagem brasileira por conta Exato. A gente vai perder a dublagem Herbert Richard. Herbert Richard, Sessão da Tarde. Mas assim, esse é o impacto econômico que a gente tem, porque a IA evoluiu. Isso, por exemplo, é interessante se você está numa reunião com pessoas do mundo inteiro e você tem a possibilidade, a IA é interessante nesse aspecto, porque ela vai lhe ajudar a interagir melhor com as pessoas, ela vai conectar as pessoas, vai facilitar o entendimento e as discussões, né? Mas ela tem esse outro impacto. Então, como você usa a IA. Tudo são usos, né? Então, aí é que entra o dilema ético, né? De como você e como regular isso, né? Então, acho que tem que ter uma discussão ampla na sociedade sobre essa questão, mas, mais do que tudo, acho que tem que ter uma capacitação do ser humano, isso a gente vê muito nas empresas, sobre a forma do pensar. A gente tem muitos processos mecanizados dentro das empresas. E isso, a empresa que eu atuo foca muito nisso, em tirar processos mecanizados, robóticos até, do dia a dia, das atividades administrativas, de back-office. E isso tudo pode ser otimizado. Mas se eu tirar essa função da pessoa, a gente enfrenta situações como a gente já enfrentou no dia a dia, vendendo, mostrando soluções, e a pessoa pergunta, e agora o que é que eu vou fazer? Mas aí é que vem um caso. Todo mundo tá batendo na IA. Todo mundo tá batendo na tecnologia. Regulamenta, freia a tecnologia. Para, põe limite. Cara, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que você tem que regulamentar, remoldar como é que é a regra do jogo no mercado e no empregador. Porque, tipo assim, se hoje eu produzo, o que eu produzi em 8 horas, eu produzo em 2 e tô entregando o mesmo serviço, nada mais justo que eu ganhar pelas minhas 8 horas e minhas 6 horas eu vou usar para desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, família, né? Desenvolvimento profissional. Mas a nossa sociedade ela é escrava, a mentalidade escrava. O cara não pode parar de trabalhar às 8 horas. Meu irmão, se eu entrego o mesmo conteúdo em 2, 6 horas eu uso para estudar, para desenvolver profissionalmente, para fazer network, para fazer a nossa função de homem, de ser humano, né? Trocar conhecimento, conversar, fazer contato, se conectar, fazer negócio, que é a coisa que a IA não faz. Exato. Mas não, mentalidade escrava, não, ele vai ter que parar de trabalhar, às 8 horas, vai roubar os empregos. Não, cara. Então a gente tem que mudar a regra, não é frear a tecnologia. Não. É frear o empregador que vai querer agora dispensar a galera. Não, ele vai entregar em 2 horas. Eu uso muita coisa de inteligência artificial e eu consigo trabalhar na coordenação de curso em 6 horas, o que os outros não conseguem em 8. Mas porque eu não sou bobo. Eu uso e todo dia eu tiro, minha chefe não escute agora, o reitor. Eu tiro 1 hora de todo dia do meu trabalho para fazer curso, dentro do meu horário de trabalho. Acesso às certificações e vou estudar. Faz parte do meu trabalho. Eu entreguei minha produção, meu irmão, nas minhas 5 horas, sobrou 1. Eu vou conversar na esquina? Não, vou estudar. E é isso que ela pode nos proporcionar. E aí ela democratizou muito isso, né? Agora cabe a nós fazer essa autoavaliação e o que é que nós devemos fazer com esse tempo livre, né? Exato. Que eu concordo contigo, deveria se capacitar, né? Até porque a IA vai moldar muitos trabalhos que vão surgir ainda, né? Que ninguém sabe, né? E os atuais de vários setores, né? Flávio, meu irmão, só te cortando 1 minuto. Antigamente, eu sou da época que eu entrava no emprego, você tinha 3 meses de treinamento. Hoje a gente joga na empresa. Pá! Hoje te promovem a líder sem te ensinar a ser líder. Não é isso? Por quê? Porque você vai logo trabalhar. Então, quem sabe que agora a gente não consegue reutilizar isso, voltar essa cultura de te capacitar para tu ir para um cargo, né? Hoje em dia não faz mais isso. Te jogo e já te querem a produção. Por isso que tantos profissionais entregando um serviço ruim ou sendo demitido rapidamente. Não capacitou, aí bota a culpa aqui no profissional. Tu não se adaptou, não, cara. A empresa que não te adaptou, não te capacitou. É um dilema interessante, porque se por um lado você tem... a gente sempre está focando muito, né, do lado do empregado, né?
A gente fala muito dos empregados perderem emprego, mas o ponto de vista do Sandro é muito interessante, que é o lado do empregador, de cobrar a produtividade. E produtividade o que é? É produção versus tempo, né? É você ser mais produtivo, é você fazer a mesma entrega em menor tempo, com menor esforço, né? E as empresas buscam cada vez mais isso. Só que a gente costuma pensar muito nessa linha, né? Cara, por que eu preciso enxugar custo, reduzir despesa, reduzir gente, se eu posso pensar em formas, utilizar esse pessoal para pensar em formas diferentes de aumentar minha receita, né? Então, também tem que pensar, o empregador também tem que mudar o ponto de vista, né? As pessoas, elas não são simplesmente uma força de trabalho que você vai lá, é um meio para você atingir o seu lucro. Não é isso. A pessoa é um recurso inteligente que agrega valor ao seu negócio. Então, eles também têm que tem que mudar esse ponto de vista, o empregador, de entender as pessoas como elementos que podem trazer oportunidades. Só que para isso as pessoas também precisam se qualificar e pensar Sim. mais. Principalmente as próximas gerações mais novas, que de certa forma usufruem muito da tecnologia, mas de certa forma estão um pouco acomodadas, né? A gente tem a geração Z hoje em dia que utiliza amplamente, e a geração, assim, você é pai agora recente, né? Eu também sou recente, o Santo também tem um filhinho, uma filha mais nova, né? Essa geração que é a geração alfa, cara... Geração alfa. Geração alfa, que é esses menininhos novinhos, né, que estão nascendo agora. Cara, meu filho, de vez em quando, ele pega meu celular, ele já sabe colocar a senha. Outro dia minha esposa estava pegando, ele já estava fazendo compra na Amazon. Antigamente vinha manual. O meu filho já sabia a Siri, já o ícone da Siri, assim, no celular. Havia manual, não veio mais manual, né? Pois é, e com o advento dessa questão de assistente virtual que tem nos celulares, cara, a tendência é muito forte desse pessoal ficar extremamente acomodado, essa geração. E eles precisam cada vez mais refletir. Então a gente tem que pensar nas pessoas, né? No empresário e tudo, mas também focar no desenvolvimento das pessoas sobre o raciocínio. Aí tende, assim como outras tecnologias, a gerar um comodismo nas pessoas. E a gente tem que mudar um pouquinho isso, né? Então, a regulação, acho que passa por essa linha, né? Como que eu vou qualificar as pessoas para ter menos impactos econômicos negativos e sim alavancar positivamente, né? E eu até boto o estigo um pouco mais, né? Que a nossa sociedade é sempre assim, né? O preto, o branco, o hétero, o homo, né? O pobre, o rico, o esquerdo e o direito, e agora tecnologia é humano. Cara, eu posso falar uma besteira agora, mas é o seguinte, a humanidade, a filosofia, a área da humana, ela tem que agregar e somar e se juntar com a tecnologia. Justamente como o Flávio falou, fazendo o quê? Agregando valor na tecnologia com o que ela não pode entregar, que é a parte abstrata, que é a parte de raciocínio, de abstração, de conversa, de ideação, de criação. Meu irmão, se ficar com essa briga, essa polaridade, vai perder a humanidade. A IA vai ganhar. A tecnologia sempre... Ela vai ganhar e vai Avança. passar o rodo. Não tenha dúvida. É se unir. É montar uma regra que os dois vão caminhar juntos. Senão, vai ficar no poder de poucos e os outros vão perder. A sociedade vai perder. Se você olhar agora, em 6 meses tá todo mundo desenvolvendo, não tá aparecendo um bocado não, meu irmão. Já existia, mas era na mão de poucos. Depois que o ChatGPT rasgou, Democratizou. jogou no ventilador a sujeira, aí todo mundo agora começou a aparecer esses recursos, animando o que era foto, recriando o áudio, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso já existia, não se criou em 6 meses, não. Até um exemplo mais claro, mais recente, o próprio Google já tinha tecnologia de LLM muito antes muito tempo, usando só para benefício dele. Exato. E agora exatamente. pesquisar no Google virou antiquadro, né? Agora essa geração nova, geração alfa, né? Geração alfa não, ainda não, né? O pessoal faz pesquisa no ChatGPT agora. E eu fiquei preocupado, porque eu era o macho alfa de casa, então o alfa é minha filha agora de 3 anos, era... Droga. Eu acho que assim, o que o Flauber falou aí do componente humano, acho que nós, seres humanos, nunca devemos perder. Tanto o empregado, que deve buscar essa capacitação, como também o empregador, que deve incentivar o empregado a se capacitar. Até porque eu sou muito otimista, eu enxergo o copo meio cheio. Eu acho que a IA ela nunca vai reduzir a zero o trabalho humano.
eu enxergo que a IA ela tem que complementar o nosso trabalho, até porque a IA foi feita por nós humanos. Por exemplo, eu cito, acho que é o setor que mais se beneficia e vai se beneficiar, que é a área da saúde. Hoje a IA ela consegue fazer leituras, né, por exemplo, de exames de imagem melhor do que o médico. Mas o médico também não deixa, o médico não faz essas análises. Aí ela entra para preencher uma lacuna que vai que um dia o médico esteja cansado e não consiga enxergar determinado diagnóstico naquela imagem. Então eu vejo mais nesse sentido. A IA ela colaborando com o ser humano. A gente também tem, por exemplo, minha esposa trabalha na área de saúde, a gente discute muito essa questão da IA e da interação no emprego das atividades, né? Então, tem vários elementos, assim, no final do dia, o que é a IA? É um sistema computacional, faz cálculos, faz análises lógicas de dados e chega a resultados. Inclusive, eu sou aluno da escola, oriundo da escola técnica ainda, hoje é IFCE, já passou por Cefet, mas eu sou da sou escola formado técnica. Eu passei escola técnica, Cefet e IFCE. Exato. Aí a gente tinha aula de músicas lá, né? E aula de música, eu me lembro bastante, né, de teoria musical, que eles falavam, a teoria musical tem a métrica, tem um cálculo envolvido, só que isso é muito sutil pra gente, ser humano, o que é bom e o que não é, né? Então, mas a visão computacional conseguiu interpretar isso. E no emprego da saúde também existe muito esses aspectos, né? Por exemplo, eu estava discutindo desenvolvimento de vacinas. Quer dizer que a gente vai pegar uma coisa experimental que a IA gerou e vai jogar logo no cérebro? Não. Tem toda uma etapa de ensaio clínico antes, mas a parte da concepção da vacina e as alterações e as capacidades de medicamentos existentes, a gente pode passar esse conhecimento para um processo de IA e trazer aqui um portfólio de doenças e ver aqui, cara, estuda esse volume aqui de interações medicamentosas, né, desses princípios, e ver essas doenças e ver se você enxerga alguma possibilidade de adoção, e daí a gente começa a fazer testes. Então a IA ela consegue fazer vários cálculos simultâneos que a gente não consegue. Assim como, por exemplo, a detecção da questão da análise de imagem de detecção de tumor, né? Então, assim, tem esse aspecto que ele ajuda. Agora, do outro lado, aí vem o pensamento para distorção, né? Quantos médicos nós temos, quantos profissionais, né, que se limitam a fazer aquele examezinho mais básico? Cara, assim, será que isso vai agregar no futuro? Será que ele não precisa se requalificar, ter uma profundidade maior e utilizar um elemento de IA para ajudar no dia a dia dele? Ele corre o risco de ser engolido, como o Sandro falou, pela tecnologia, né? O paciente pode, eu vou naquele médico ali, que aquele médico ele é um médico avançado, é um médico que utiliza tecnologia, que utiliza IA, e aquele outro não utiliza. Então, pode ser algo, na verdade não pode ser não, acho que vai ser algo de competição, né? De mercado, né? Então, aquele profissional que não se qualificar, ele pode ficar para trás. Isso. Em dezembro, um médico e um biomédico da Bahia, Vitória da Conquista, me procurou para fazer o projeto de transplante capilar que a gente está fazendo. Eu falei, cara, o cara está no interior da Bahia. E o cara está investindo numa tecnologia para transplante capilar. Então, olha a visão dele. Vai tomar o emprego dele? Não. Ele quer economizar a mão dele, né? Agora, o que acontece? O que a gente tem que falar mais para ensinar mais a galera? Se você botar uma Ferrari na mão de um caba que não sabe, ele acaba a Ferrari. No mínimo. Se você pegar uma empresa milionária e botar na mão do administrador que não sabe, ele vai quebrar a empresa. Então, o que está acontecendo hoje? Se eu sou da área de programação, aí a galera pega o ChatGPT, por exemplo, que é o do momento, e bota ele para fazer código para você. Não seria isso a ideia. A ideia, qual seria a ideia? Se eu trabalho com a nossa área, é a pior que tem. Porque se eu for fazer um software para saúde, eu tenho que aprender a regra de saúde. Fazer um software para jurídico, eu tenho que aprender a regra do direito. Fazer um software para o comércio, eu aprender a regra do comércio. A ideia é o que é? Me ensina como é que funciona a regra do jurídico. A IA vai me entregar isso, ela é meu consultor. É como se fosse um grande advogado especialista aqui do meu lado. Como é que funciona essa regra? E a minha especialidade é o código. Agora, como é que eu uso? Faço código dentro do meu raciocínio lógico. Quando eu termino, cara, tem quantas regras de aplicação que eu tenho que botar aqui de padrões de projeto? Cara, eu não vou... E nós temos aqui, o nosso consultor, Rapadura GPT. Eu também entendo esse lado, isso aí que você está falando, é consultor. Coloca isso dentro do padrão de projeto, é a regra, a sintaxe do negócio,
eu boto ele para fazer, porque é o que vai me demandar tempo. Sim. Mas não me exclui de eu fazer o quê? A validação. Porque quem vai assinar? Exatamente. Não é ele. Quem vai perder o CREA? Não é ele. Sou eu. Exato. Aí a gente tá fechando os olhos, faz o código e entrega, porque quer entregar 5 projetos no mesmo dia, para ganhar mais. Um dia aquela bomba vai estourar. Sim. Tá acumulando, meu amigo. E a gente assim, trazendo pro dia a dia lá da empresa, né? Eu não sou desenvolvedor, sou administrador, né? Mas a gente entende um pouquinho da estruturação de código, tudo, e a gente sempre interage muito com os desenvolvedores na estruturação das soluções. E a gente conversa muito sobre uma solução chamada Copilot. Acho que vocês devem conhecer, né? Ela inicialmente surgiu com o Git, o VS Code lá para você poder auxiliar na programação, e isso expandiu agora para a suíte do Office também, né? Mas, cara, ela não é eficiente. Ela entende até certo ponto, e a gente tem discutido muito isso, e por sorte, né, a equipe lá é muito boa, e tem muita gente que tem PhD, é mestrando, outros doutorandos e tal, então a equipe muito boa, e os caras, a gente sempre discute, cara, ele faz um código, mas ele não consegue empregar o grau de eficiência que um programador tem. Quantos anos um programador, um desenvolvedor, ele estudou teoria de estruturação do código, para ver otimização, refatoração, orientação a objeto, tudo isso, cara, quantas ferramentas e quantos estudos esse cara implementou para poder desenvolver um código otimizado. Agora, aquele cara que não é eficaz, que não foca nessa linha e que só quer produzir, cara, ele tende a ser substituído. Agora, aquele cara que quer trabalhar em eficiência, que vai buscar um código mais enxuto, mais otimizado, aí não, aí você precisa desse cara para criar uma solução. A ferramenta ele vai fazer alguns elementos, algumas funções básicas, mas ele não vai fazer uma criação mais robusta e eficaz. Né? Eu acho que esse é o principal erro da gente, né? Entregar tudo para IA. Malandragem da humanidade. Que você vê hoje o pessoal vendendo e-book, prompts do ChatGPT, livros infantis, tudo feito pela IA. Eu acho que esse é um erro. A gente tem que dar para a IA co-criar junto com ela, né? Por exemplo, eu vou citar aqui o nosso podcast, né? A IA, o Rapadura GPT em específico, que é o ChatGPT incorporado ao Telegram que a gente tem, né? Eu não preciso usar a interface web, nem um aplicativo, eu utilizo um chat do Telegram e também vou colocar no WhatsApp. Ele me ajuda a desenvolver as pautas aqui do nosso programa. A gente elabora as pautas em conjunto, eu converso com ele, que legal essa matéria, essa pauta aqui é legal, vocês falam, a gente interage e monta a pauta. Então, eu enxergo a IA, ela como cocriação. E eu acho que o ser humano ele tem que enxergar isso. Porque senão a gente vai... É perigoso isso, a gente dá tudo para a IA e se vira, a gente não faz nada. Teve um aluno meu que ficou decepcionado comigo. Esses caras, né? Pensa que a gente sabe das coisas. Aí quando a gente fala que não sabe, eu tenho 3 ChatGPT pagos, né? Aí 3 estão em 3 números diferentes, e quando eu abro os 3, eu abro em VPN para pegar em 3 locais diferentes, para ele não entender que é da mesma pessoa. Aí quando eu peço para um fazer uma coisa, aí eu pego o resultado desse aqui e falo, ó, eu fiz isso, reavalia para mim, otimiza. Aí eu pego o resultado desse e jogo para esse. Quando você olhar, são 3 resultados completamente diferentes. E às vezes são 3 resultados bons. Uhum. É nesse momento que tu abre e fala, por que eu escolho, por que eu tive essa possibilidade, essa ou essa? Então é mais isso, é mais você botar no Google como fazer isso. Vai te aparecer não sei quantas páginas, muitas vezes não pela qualidade do produto, mas por clique de acesso ou patrocínio. Você vai ter que ler tudo para no meio do caminho achar o pontozinho que tu quer. Então, ele vai te dar o quê? Uma coisa mais direta, mas você não pode ser a primeira coisa ser a tua verdade. Vai ter a segunda, a terceira, a quarta. Esse é o risco de utilizar o ChatGPT. Ele só cospe uma coisa. Ele só cospe uma coisa. E essa coisa pode estar errada, porque o ChatGPT ele erra também. Tem até questão né? Alucina, ele joga uma coisa errada. Que é uma boa coisa boa dele, alucinar. É para ele aprender. Mas é a própria tecnologia. A tecnologia é generativa. Ele vai trabalhar dessa forma. Ele vai tentar encontrar o resultado mais próximo que atenda a sua pergunta. Ele nunca vai deixar de responder, salvo uma questão de limitação, por exemplo, que na versão do 3.5 eu acho que ainda tinha, que era a questão da base de dados, que tinha um limite, né? Então, nesse caso, ele vai dizer, olha, cara, como eu estou totalmente limitado, esse dado ultrapassa a minha base de conhecimento, eu só consigo te responder isso. Mas qualquer outra coisa que esteja dentro da base de conhecimento, ele vai tentar achar a resposta mais eficaz para isso. Né? Então, ele erra.
ele vai errar, ele vai alucinar, ele vai criar coisas que não existem, assim, absurdamente. Se você der, perguntar, por exemplo, da onde surgiu o nome Rapadura Podcast, TechCast, né? Ele vai dizer, não, é porque surgiu disso e disso, vai criar alguma coisa que não tem nada a ver com a história de como surgiu, entendeu? Então, a tecnologia, ela tem essas limitações, né, de fato. E agora, indo um pouco mais além desse assunto, né? A partir do momento que a gente delega tudo para IA, a gente corre o risco de criar vieses, né? Que esse é um dos desafios da IA, né? Hoje, como são dados históricos, né, que a IA fica sobre, a gente incorre do risco de criar uma IA com vieses, né? Tem séries que falam sobre isso, documentários. Como é que vocês enxergam isso? Como é que a gente pode eliminar esses vieses a partir desses dados que a gente gera, né? Como que a gente elimina o viés da sociedade? A gente não elimina, né? Eles sempre estão de acordo com o ambiente que você está, né? Agora, tudo vai partir de quê? Mais uma vez, das grandes empresas. Como assim? Área de visão computacional. O porquê do caso de preconceito do algoritmo com negro? Não é preconceito com negro, é porque a maior base de dados são de brancos. Quando um negro vai bater uma foto, é filtro, porque ele pega muitas bases de dados, vem de rede social, é filtro em cima de filtro, então tira todas as características, né, que são mínimas. Então, é mais de como que a ferramenta que é entregue a você, que essa ferramenta vai ser a base de dados, entendeu? Então, onde que eu tiro a maior parte de textos? A maior parte de textos de rede social para treinar meu algoritmo de leitura de texto? Twitter. E o que é que o Twitter me entrega? Polêmica, zoada, né? Briga, contenda, polaridade, mais uma vez. Então é onde que eu tô pegando os dados. É um reflexo daquele ambiente. É um reflexo daquele ambiente, entendeu? Então é isso, aonde que eu tô pegando essas coisas. Então, mais uma vez, se está sendo jogado na web, que é o grande campo de colheita de dados, mais uma vez, polaridade, discussão entre duas áreas, né? É dali que vai ser tirado o algoritmo mestre para treinamento da IA. Isso é um ponto macro. Já o ponto específico é o cara que está desenvolvendo. E como questões regulatórias podem agir em cima disso, para evitar que, dependendo do uso, né, um software que vai ser desenvolvido para o governo, por exemplo, não tem essas questões de viés. Como é que vocês enxergam que a questão regulamentória pode agir para eliminar isso, né? Evitar que essa segregação, esse preconceito, ele possa existir partindo de uma IA? Acho que nessa situação tem, como o senhor estava colocando, tudo é a base de conhecimento, tudo é a base de treinamento. E não tem como, você tem que ter uma curadoria para isso. O processo de desenvolvimento da IA, ele passa pela etapa de treinamento. Eles são redes neurais que vão encontrar soluções e modelos otimizados para isso, mas ele precisa ser treinado. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Isso precisa ter um processo de curadoria. Então, assim, tem que ter uma participação ampla de discussão, na verdade não só ampla, diversa, com antagonismos, para que a gente possa ter algo que seja positivo. Se você treinar um algoritmo de seleção de pessoas na Noruega, ele vai ter um padrão. Se você treinar na África, ele vai ter outro padrão. E se você misturar, ele confunde. E se você pegar de um, trocar com o do outro, não vai sair um resultado positivo. Então, assim, tem que ter um treinamento amplo e diverso. E, na realidade, cada vez mais ele vai ter que ser, muitas vezes, regionalizado às características culturais e até étnicas, né, e de preferências e tal, de cada região. Né? As coisas não vão dar para ser totalmente exportadas, porque são valores culturais, são valores que são reconhecidos. Se você, por exemplo, chegar e começar a tocar em outra pessoa, a gente tem costume aqui, chega, bate, pega e tal. Se a gente for fazer isso com um alemão, na Europa, nossa senhora, né? Se for falar com um americano, se aproximar muito assim de um americano, ele se afasta. Eu levei um carão do alemão, porque eu mandei um e-mail, do outro dia eu mandei um WhatsApp, ele disse que tinha o que fazer. Eu tenho amigos que moraram na França e a gente tem um costume, a gente passa pela pessoa várias vezes no dia e você cumprimenta, opa, e tal, não sei o que, várias vezes, né?
O chefe dele perguntou por que você está falando comigo de novo. Já falei com você hoje. Então, assim, o algoritmo, é como o Sandro colocou, né? Ele é fruto daquilo que está presente na sociedade, no meio. É como ele é treinado. Então, para que ele tenha esses problemas, para que ele evite esses problemas, ele precisa de um processo de curadoria bem amplo, diverso, para que isso tenha uma eliminação dessa questão. Porém, tem um outro processo, né? Que é o quê? Que é a busca por conhecimento automatizada dessas bases de IA. E aí a gente tem um problema, porque muitas vezes o conhecimento que a gente está gerando hoje em dia, ele é fruto da IA. E aí eu passo a ter um bias, né, um viés, porque ele passa a puxar conhecimento dele mesmo. E aí como é que vai ficar isso no futuro? Né? Ele tende a ter uma concentração de um padrão. E aí a gente precisa ver como tratar isso sob um aspecto automatizado. Né? Também tem a questão da terceira geração e tudo sobre o que a IA... Você não pode no futuro dizer o que a IA vai aprender, o que não vai aprender. Cara, vai chegar um momento que você não vai dizer. Agora, como é que você controla isso? A gente não pode deixar descontrolável, né? O software para descontrolar é rápido. Agora, graças a Deus que a gente tem um limite ainda, que é o hardware, né? E você ter um supercomputador que treine uma singularidade que é a super IA, né? Que ela aprende com ela mesma. Isso daí a gente está um pouco longe hoje. Uma eficiência energética também, estamos um pouco longe hoje. A computação quântica que é a promessa, mas também não sabe nem como é que funciona, nem o que é isso. Então, por enquanto, ou está ao longe, né, mestre Flauber? Ou então já está rolando e não jogaram do ventilador ainda. Vamos esperar. A gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe, né? O que está acontecendo por trás das cortinas. O que é que está acontecendo por trás? Elas causam esse desequilíbrio, né, as Big Techs. Né? Elas querem reduzir a zero a força de trabalho e aumentar o lucro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem Big Techs que são maiores que muitos países, né? Você pega a Apple, é maior que Portugal, que França, no PIB deles, né? Mas isso, na realidade, também tem... A gente joga muita conta na Big Tech, mas a gente esquece exatamente esse ponto. Quem é que está por trás? Cara, são os conselhos. São os conselhos de administração, são os investidores das empresas. Porque as Big Techs hoje em dia, na realidade, as grandes companhias de tecnologia hoje em dia, elas estão sofrendo uma pressão muito grande, porque antes era muita base, e startups também e tal, era muita base de cliente, muita base de usuário, muito volume de mercado, muito share, e cadê o lucro? Onde é que isso está se representando? Né? E aí você tem outros panoramas aí, cenários econômicos, conjunturas geopolíticas, né, que influenciam, e aí o cara está tendo um prejuízo aqui e ele precisa aumentar o caixa dele. Ele vai chegar e pressionar, meu amigo, vamos entregar mais? Vamos melhorar essa rentabilidade? Vamos trazer mais caixa para a empresa? Aí o cara vai pegar e vai me dizer, não, deixa eu mexer um pouquinho aqui no algoritmo, que com isso eu vou ter mais engajamento, vai ter mais receita, vai ter mais isso, e aí você consegue ter um resultado melhor. Ou então, vamos otimizar a força de trabalho. Reduz esse pessoal, bota esse pessoal do Twitter para dentro de casa, vamos ver quem é bom, né? Tira todo mundo do home, traz todo mundo de volta, quem não for bom, corta. Mas, Flávio, se você também observar legal, a presença humana, a opinião humana está sendo valorizada. Sim. Os podcasts. Por que agora todo mundo quer ouvir pessoas? Raciocina. Por que as empresas hoje fazem questão de falar com a galera do marketing, de relação de imprensa, consegue um podcast para o meu funcionário falar? Porque a presença da pessoa, da opinião da pessoa também está voltando em alta. Esse médico que a gente está indo para a Índia no dia 1º de novembro para uma feira lá de transporte capilar, ele falou, Sandro, me consegue 10 minutos de fala, de palavra lá do evento, do congresso. Então, a visibilidade da pessoa da empresa, a presença humana da empresa está voltando como não tinha antes, como estava perdido. Né, está sendo valorizado. Todo mundo é podcast, live, podcast. Tem crescido muito, né? Tem crescido muito. Então, é só observar. Então, quer dizer, a IA é tão importante assim? Ela sabe de tanto assim? Então, por que ela não está fazendo podcast? Por que estão chamando homens e pessoas para fazer podcast? Exatamente. Para dar sua opinião. Agora a gente tem que valorizar isso. E no meio jornalístico, eu posso falar pelo Rapadura Tech, existe um movimento hoje de um selo que estão criando, se aquele texto é escrito por um humano ou por um robô. Hoje, muitos blogs, sites, estão escrevendo com IA. Porém, será se isso vai ser o novo formato? Ninguém sabe. O Google pode um dia chegar, não quero mais
conteúdos feitos por máquinas, eu quero por humanos. Todo o texto, E eles sabem, né? todo o texto produzido pela IA, ele vem com metadados, que é uma assinatura digital, que outro tem Que outro IA algoritmo consegue identificar. Né? consegue identificar. E também o padrão de escrita. Um aluno meu fala, pessoal, as tuas postagens é muito solta, bota uma IA para fazer. Há uns 4 meses atrás eu pedi para ela me recomendar uma coisa do momento, e ela achou um vídeo da NVIDIA que era um curso gratuito, tal, de visão computacional, fez o texto todinho para mim, fez o vídeo e eu postei. Deu 40 curtidas, 80 visualizações. Botei no Instagram. O Instagram olhou assim, não, isso aqui não é o Sandro. Ele fala, tá ligado, se liga, parada, não sei o quê, e agora o cara tá pulando tudo, botou as cores tudo bonitinhas dentro do texto, dentro da concordância verbal, Né? botou um vídeo editado com legenda, então isso aqui não é o Sandro. E aí os algoritmos são cada vez mais O algoritmo potentes. identificou e não entregou, porque ele Você falou, tem não, isso aqui não é o padrão de público do linguagem, cara, né? isso aqui não é o público desse cara. Não Exato. entregou. Então, essa essência tá perdendo, será? Então, tô publicando muita coisa no Google, em blogs, em sites, então, tá sendo entregue, será? Será se o Google ele quer essa internet? Será se ele Esse quer esse conteúdo automatizado? automatizado? Quem vai mandar a regra? O Google. Se o Google quiser, lascou o jornalismo. Se ele disser que eu não quero, ele não vai entregar. Exatamente. Ele não vai entregar. Então, quem manda são eles. E a gente só, igual calango. Pessoal, o papo tá muito legal. A gente tá chegando já na fase final. Eu queria, nessa última rodada, falar da questão da privacidade de dados. Como é que a gente pode garantir que haja transparência nesse processo que a gente está passando de inteligência artificial, né? Porque a IA sem dados não funciona. Uhum. Mas nesse momento como é que a gente tem que lidar com isso, dessa nossa privacidade de dados? Que dados a gente tem que preservar? Que maneira a gente pode solicitar nossos dados, protegê-los? Como é que vocês enxergam essa questão? Flávio, é complicado. Eu sou da época que o CPF era escondido. E agora o CPF é um Pix, todo mundo vê. Tá vazado. Minha esposa foi botar pra vender o carro, botou uma tarjeta na placa. Todo mundo tem uma placa, viu a placa do carro. Né? Eu não posso pegar a foto. Se você postar na timeline do Instagram, é público, todo mundo tá vendo, mas eu não posso treinar uma IA com a foto do que tá lá pública. Então, é tipo assim, você quer a privacidade dos seus dados? Então, você vai ter que usar menos o público, a rede pública. Senão, é muito difícil você controlar e dizer, você tá usando minhas informações, tu tá escrevendo, tu tá botando tua opinião, tu tá colocando a tua imagem, tu tá mostrando o teu padrão de vida. Você já tá cedendo os seus Você dados. tá cedendo seus dados. Ah, existe o direito, você tem que me pedir autorização? Tem. Mas como é que tu vai controlar isso? Tu lê quando tu vai se cadastrar no site, tu lê aqueles termos de uso? Não. Acabei de assinar um contrato de quase 300 páginas, minha esposa, eu vou ler, que ela é advogada, né? Passar 2 dias lendo. Eu falei, tu pode ler. E como é que as pessoas elas podem... Beleza, a gente tá meio no automático, né? A gente tá quase um IA. Mas será que a gente tem que dar um passo para trás e entender a importância disso? A gente tem a LGPD, que tá engatinhando aqui no Brasil. Como é que a gente pode... Acho que assim, questão de privacidade de dados, é como o Sandro estava colocando, a gente se preocupa, acho que às vezes a gente tem aquela percepção de que a gente se engasga com a mosca e engole um elefante, né? Então, a gente está preocupado muitas vezes com o CPF e tal. Cara, muito mais que o CPF ou onde você mora, se preocupa justamente com o que o Sandro está colocando, né? Você está fazendo horas e horas expondo sua imagem, que se houver alguém que queira ludibriar e queira fazer um mau uso daquela tecnologia, o cara pode fazer um deepfake. Não é assim, você está dando elementos para aquilo. Ah, mas eu vou viver numa ilha, vou ficar isolado de todo mundo? Não. Não tem como. Interaja e tal, mas acho que você tem que ser um pouco seletivo com relação a como que é esse nível de interação. Ah, mas eu sou um influencer, cara. Sou uma pessoa pública. Sou uma pessoa pública. E, cara, infelizmente você está suscetível a esse risco. E aí a gente tem que tentar desenvolver, assim como tem a detecção de textos, né, sobre padrões de linguagem, que o Sandro comentou também sobre a postagem, né, que ele fez com o uso de IA, cada vez mais a gente vai ter que ver elementos que detectem uma alteração no padrão de linguagem, né, no padrão de expressão facial, tudo isso, né? Então, a gente vai ter que construir elementos que auxiliem nesse controle. Mas, cara, se preocupar com o endereço, o CPF, cara,
Acho que a gente tem que se preocupar com a nossa voz. Eu, por exemplo, eu não gosto, eu sou de uma geração mais antiga, eu não gosto de ficar mandando áudio para tudo, né? Nem tão pouco de receber. Para mim é extremamente dispendioso, você gasta muito tempo tendo que ouvir, então leia mais rápido para mim. E a pessoa tá lá mandando áudio, e se alguém hackear aquele aparelho celular? E já estão transcrevendo, né, os áudios. Sim. As ferramentas, né? Exato. Agora, essa questão do áudio é muito interessante, né? Eu não vou vender susto, não, mas olha a possibilidade que isso pode acontecer. A gente está sendo exposto aqui, nosso episódio está sendo publicado na internet, né? Por exemplo, esse nosso episódio aqui, simplesmente através do vídeo e do áudio, as pessoas podem criar um modelo da sua voz, da minha e da sua, e aplicar golpes, né? Então, isso é perigosíssimo, né? Então, tudo gira em torno do uso que a gente dá para IA. Acho que antes eram 30 segundos, hoje são 3 segundos. 3 segundos você consegue gravar e transcrever seu áudio. A gente está com um projeto menor, lógico, mas justamente para a escola. A mãe, uma pessoa pode mandar um áudio para a diretora, clona o número da pessoa, identifica o padrão daquela pessoa que às vezes ela se atrasa, ela não chegar até 5 horas para pegar a criança, é porque ela se atrasou, aí vai lá e manda um áudio dizendo, tô mandando o meu primo ir buscar a criança. Olha a margem. Para liberar a criança. Manda até vídeo. Já tem algoritmo mandando vídeo da pessoa, como se fosse o rosto da pessoa. E a gente está desenvolvendo uma solução que a gente vai até defender da Itália, justamente para isso, para identificar, para o algoritmo identificar que aquele áudio, aquele vídeo não é realmente da pessoa responsável. Então, quer dizer, é todo tempo essa briga. Enquanto um está querendo ganhar, a gente está tentando. Agora, o problema é porque muitas vezes a gente só vai atrás da solução para proteger quando o negócio já está feito para atacar. Então, eu tenho que estudar como é que é o ataque para eu resolver minha defesa. Quando eu resolver a defesa, ele já ferrou outro ataque. Exato. O que eles chamam de hacker do bem, né? Você também tem que fazer essa atividade e tentar pensar sobre o aspecto de manipulação para algo errado, para você encontrar formas de como defender e como proteger as pessoas, né? Será que um selo, uma validação, algum elemento de validação bem pessoal seria interessante para ter isso, né? Ou basta aquele código de dupla verificação lá do WhatsApp e tal? Ou será que qual o risco que tem de clonar a linha mesmo e não somente a ferramenta, né? Então tem que... As ferramentas também tem que oferecer isso, né? Para poder proteger. Que o segredo está nos olhos, né? A gente está trabalhando em cima dos olhos. Que é uma produção de uma inteligência artificial, da expressão facial, a pessoa falando, os olhos ele não consegue fazer a dilatação de pupila, isso. Então, ali é que entrega que aquilo não é uma pessoa real. Entendeu? Então é mais ou menos esse caminho que a gente está indo. A entonação da voz, a falha da voz, o berra. Né? Então fica uma coisa muito fluida. Não fica uma coisa natural. Então, esse é o padrão. Agora, tudo vem... Os estudos que a galera fala é que o maior mal disso são os grupos. Grupo de WhatsApp, grupo de Telegram. Ali é onde está o negócio. Na época da... Pra encerrar, né, minha fala. Na época da guerra aí da Ucrânia, eu entrei num grupo de Telegram, né? Que a galera tava da Ucrânia para poder desenvolver softwares para derrubar alguma coisa da Rússia. Aí eu entrei para questão de estudo, né? Então eu não vou participar disso, mas vou aprender, ver como é que a galera faz. Aí tinha um momento do dia que eles lançavam a missão e todo mundo clicava num link para que aquele link lá gerava um código de estresse dentro de algum site da Rússia. Aí a minha esposa olhou para mim, tu tá nesse grupo? Tô. São de hacker? São. E tu acha que eles não estão de hackeador? Eu falei, meu Deus, não é que é verdade? Então olha o cara da tecnologia, não se tocou em uma pessoa que veio de fora, que a minha esposa é advogada, percebeu. Quando eu saí do grupo, com 2 dias depois, estava abrindo meu webcam, a luz da webcam, o celular reiniciando. Ela olhou, oi bichinho, tá vendo? Então, os grupos, as coisas que eles nos entregam assim, bora fazer isso, é onde está o epicentro ali da gente entregar nossas informações, entregar nossos dados, entregar nossos história, padrões. Né? Se você utiliza uma ferramenta gratuita, você é o produto, né? Você é o produto. Ontem eu postei sobre isso e um cara comentou. Não tem gratuito, é o produto, cara. Exato. O Instagram, Telegram... Que os seus dados valem ouro, né? Seus dados valem ouro. Tudo é padrão. Eu postei ontem, ó. O Instagram é pra quê? O que tu quer ser. Então, o que é que aquele cara almeja? Facebook, teu padrão de comércio, compra e venda. Exatamente. O Twitter, tuas opiniões. O TikTok, agora o Threads, o que te alegra, né? O que te alegra, o que te agrada. O YouTube, o que tu gosta de aprender.
Tudo é um padrão. Por isso, de tu botar foto no Twitter, ele não entrega tanto. Porque ele não quer foto. Ele quer que você... Conteúdo descrito. Então, tudo tem um nicho de aprendizado, cara. E a gente não se toca. Aí começa... Acho que, complementando, né? Diz que aquele algoritmo do TikTok, ele consegue fazer sua leitura de perfil em 3 minutos. Você passando lá, 3 minutos, curtindo, compartilhando, em 3 minutos ele consegue detectar seu padrão. Eu só parei num tanquinho de um cara, meu irmão. Passou quase 3 dias parecendo cabo de cueca pra mim. Depois dessa, não vamos Acabou comigo, velho. Isso daí foi fogo. Beleza, galera. Estamos chegando a mais um fim do episódio aqui do Rapadura TechCast. Considerações finais aí que vocês queiram finalizar, comentar, pra gente encerrar aí o episódio. Qual a palavra de incentivo, de entusiasmo? A palavra que eu tenho que ver um insight para mim semana passada, eu até publiquei no Twitter, que a tecnologia, a IA, a inteligência artificial, não vai dominar a humanidade. Ela vai dominar o homem que não se adaptar. A humanidade, o contexto, a humanidade em si, eu acredito que não. Mas os homens que não se adaptarem, aí sim. Até porque a gente já passou por tanta coisa no passado, né? Revoluções industriais, guerras, né? Pandemias, as mais diversas, e o homem, ele sempre... nós somos plásticos, né? Nós nos adaptamos, nós nos modelamos, nos readaptamos a Cabe tudo a isso. nós, né? Já passar esses desafios, né? Exato. Eu acho que a gente tem que cada vez mais ser humano, né? Então, refletir, pensar, criar, questionar, né? Muitas das questões. Arengar. Então, também. Vamos trazer para o cearense, frescar mesmo. É o que tem mais nas redes sociais, né? Tem que ter componente humano. Essa questão do componente humano. A gente tem que refletir muito. E acho que outro ponto relevante, a gente tem que se antenar no que está acontecendo. Pesquisar, entender, mergulhar nessa questão, e a gente tem que usar aquilo que é importante para a gente no dia a dia, né? Se é algo que vai me ajudar nas minhas tarefas, cara, vamos incorporar aqui, né? Se é algo que eu acho que não infringe nenhum aspecto, cara, vamos utilizar. Agora, com parcimônia, com cuidado, porque, de fato, a gente não pode entregar, como você colocou, né, Flávio? Não podemos entregar tudo nas mãos da tecnologia. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e, cada vez mais, ser humano. A gente tem que evoluir junto com a tecnologia, né? O ser humano, né? Beleza, galera? Chegamos ao fim de mais um episódio, esse aí bombástico, né? Com IA é um assunto que, se deixar, que a gente grava mais de 3 horas, né? Mas a gente tem que encerrar, a gente vai conversar com os bastidores mais. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Até o próximo episódio. Valeu!